Olá, bom dia. Hoje é 30 de outubro e são 7 horas em Brasília. Seja muito bem-vindo ao Today. Today. Agora dá para falar que realmente o mês acabou, né? Porque já estamos aí no dia 30 de outubro. Depois do dia 30 de outubro, vem o dia 31 e já era. Só que aí amanhã não tem Today. Então, podemos falar que realmente o mês de outubro para o Today acabou. Bom, como é que você tem passado? Né? Como é que foi sua noite? Conseguiu dormir bem? Né? Dormiu bem? Deixa eu ver aqui quem está conosco aqui. Ó. Rúbia Maia, a Marília Tomazini está conosco também. A Oliveira, isso, Oliveira Tamires, a Ivonete também conosco, a Emília aqui também, Marília Tomazini, a Rubenita também está conosco, Virgília, e os passarinhos só cantando, a Tatiane Nove, Reginalda Lopes também, Osanete também conosco, Guá Carvalho, a Natureza também. Tá chovendo em São Paulo, Oliveira Tamires disse. Aqui não tá chovendo não, aqui o tempo até que tá bem firme hoje aqui. A Belena aqui conosco também, a Janice, opa, a Janice está aqui tá por aqui de novo. Deixa eu ver, a Elian, é, deve ser a Eli Andrade, na verdade. Eli Andrade conosco também. A Francisca Batista, a Keila Brito também conosco, bacana. Pois é, a Janice escreveu, olha eu aqui de novo, isso aí, Janice, eu já tinha falado antes. O Carlos também está aqui conosco, a Vigília também, bacana. Pessoal, ontem nós fizemos o nosso sorteio das pessoas que vão estar participando conosco do desafio de 28 dias da transformação vital. Sorteamos 5 pessoas de fora do país, sorteamos as pessoas dos estados, né, que tiveram suas inscrições e também foram contemplados, parece que faltou um dos 26 estados. Não? Tivemos também o sorteio de 5 pessoas de Brasília que vão estar aqui na segunda-feira. O pessoal que participou do primeiro desafio da transformação vital também está convidado a participar desse. Né? Então, vamos disponibilizar também todo o conteúdo para eles, caso eles queiram participar ao vivo conosco na segunda-feira, onde eu vou estar ministrando as aulas para todos esses alunos agora do desafio da transformação vital de 28 dias. Né? Então, a Emília, por exemplo, né, a Simone, que sempre está aqui conosco, elas foram alunas do primeiro, né? Estão convidadas caso queiram assistir, né, alguma coisa da aula do segundo conosco também. Tá? Bom, tem alguém que foi contemplado, né, aqui conosco? Se tiver, me avisa, só para eu poder saber, né? Porque foi muito legal o sorteio ontem, apesar da gente ter um problema de áudio no começo inexplicável, porque nós gravamos a tarde inteira ontem e não conseguimos, né, entender o motivo para a gente ter dificuldade no áudio. Sendo que a tarde inteira que a gente fez, deu tudo certo. Então, se tiver alguém que foi contemplado, avisa aqui para a gente. Deixa eu compartilhar uma notícia para vocês aqui. Ó. Uma notícia do jornal O Globo diz assim, ó, média móvel de casos de Covid-19 sobe pela terceira vez seguida após 83 dias entre quedas e estabilidade, aponta o boletim. Então veja só, o país ele teve 26.647 novos infectados e 553 mortes nas últimas 24 horas. Né? Então o país passa de 159 mil óbitos e aí é interessante a gente observar essa questão que o número de casos ou ele estava caindo ou ele estava estável. E ele agora está aumentando. E por que o número de casos está aumentando? Porque o pessoal acha que acabou. O pessoal acha que acabou a pandemia.
Ontem eu li uma matéria falando que eles acreditam que até o mês de junho as vacinas estejam aptas, né, para poder ser aplicada para as pessoas. Mês de junho, junho. Isso quer dizer mais 8 meses. 8 meses. Então não acabou nada não, pessoal. Não dá para ficar brincando e saindo de qualquer jeito. Não dá para fazer aquele monte de aglomeração. E aí, tudo levando em consideração todas essas questões, né, nós precisamos criar juízo. Né? Não eu e você que estamos aqui, eu e você acho que já temos, né? Eu estou falando como população, como nação. Você percebe que nos Estados Unidos, eles bateram recorde de casos, onde eles tiveram 500 mil novos casos, né? Em um período curtíssimo, é 500 mil de pessoas, é muita gente. Então não dá para brincar não, a coisa não está nada controlado, não está nada fácil, então vamos ter juízo. Bom, hoje, como eu não tive o Saúde em Pauta de segunda-feira, ia ser o sorteio. Não conseguimos fazer na segunda porque não conseguimos separar o número de ficha. Nós tivemos 617 pessoas que se inscreveram para poder participar do desafio. Então foi muita gente. Não deu para separar tudo na segunda. A gente ficou surpreso com o número de inscritos, né? Da outra vez tinha dado quase 400, agora passou de 600. Vamos ver quando tiver um próximo o que vai virar isso, né? Bom, mas aí na segunda-feira eu antecipei o que eu ia falar no Saúde em Pauta de quinta. Falei sobre câncer, principalmente voltada para o câncer de mama, a questão do Outubro Rosa. Fizemos ontem o sorteio, então quer dizer que essa semana não tivemos nenhum Saúde em Pauta de perguntas e respostas. Então eu gostaria que hoje o nosso Today fosse um Today de perguntas e respostas, para que a gente pudesse responder as dúvidas de vocês, já que não conseguimos, né, fazer o perguntas e respostas nessa semana, em virtude desses dois temas diferentes, o sorteio e também, né, o tema que não dava para passar o mês de outubro e eu não falar nada, né, sobre câncer de mama. Bom, vamos lá então. Já tenho aqui uma pergunta. A Rúbia Maia disse que estou com insônia muito grande. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão da insônia. Bom, o primeiro aspecto que a gente tem que destacar com relação à insônia é o seguinte: insônia, ela pode, né, ser de dois tipos basicamente que as pessoas sofrem. O primeiro é a dificuldade para adormecer. O segundo é a dificuldade para se manter dormindo após as 2 horas da manhã. Por que após as 2 horas, Ricardo? Porque tem um motivo específico. Se a gente observa o nosso ciclo de sono, nós vamos perceber que o ciclo de sono é dividido em 5 fases. Eu tenho o cochilo, depois eu tenho o sono alfa, aí eu tenho o sono profundo 3, o profundo 4 e o REM. São esses 5 que compõem uma volta do ciclo. Depois que você fez uma volta do ciclo, ainda restam mais 4 voltas, ou seja, você vai passar 5 vezes por cada uma dessas fases. As 3 primeiras voltas correspondem ao que a gente chama de primeiro tempo de sono. Primeiro tempo de sono, sono de regeneração. Segundo os estudos dos cronobiologistas, o primeiro tempo de sono, ele começa às 21h30. Não para qualquer um, né? Só para quem está deitado e dormindo. Mas 21h30 começando. E sabendo que nós temos uma volta de aproximadamente 1h30, claro que tem variação para menos e para mais, então é a média, 1h30 é o tempo da volta. Eu começo 21h30, finalizo a primeira volta às 11h. Começo a segunda volta às 11h, finalizo 00:30. Começo a terceira volta 00:30, finalizo às 2 horas da manhã. Então tem muita gente que sofre da insônia para conseguir adormecer. Deita na cama e não dorme porque a mente está agitada, síndrome do pensamento acelerado, ou porque a pessoa já chegou numa fase da vida, dependendo da idade, que ela produz pouca melatonina e isso faz com que ela não consiga, né, pegar no sono facilmente, ou então a pessoa que comeu tarde da noite, comeu muita gordura, isso também acaba interferindo, ou é uma pessoa sedentária que não cansou o organismo e o organismo não está, né, sentindo necessidade de descansar nesse momento, ou é alguém que está envolvido com trabalho,
né, porque não conseguiu gerenciar bem as atividades durante o dia e isso está fazendo com que ele invada horas da noite, né, para poder terminar as suas atividades de trabalho, ou é alguém que só está passando tempo na frente da televisão e isso também vai te gerando uma insônia, porque destrói a melatonina, ficar na frente da televisão, celular, tablets, computador e assim por diante. Então veja, tem várias causas aí para a gente poder tentar analisar, Rúbia, qual é o motivo. Então esse é um dos motivos da insônia, dificuldade para adormecer. O segundo motivo é a dificuldade para retornar a dormir depois que você acorda no meio da madrugada. Acordar 2 horas da manhã, ou próximo das 2 horas, não é nada estranho, porque é quando nós fechamos o primeiro tempo de sono. Se eu fechei o primeiro tempo de sono, eu vou começar o segundo. Só que para algumas pessoas essa passagem do primeiro para o segundo é um pouquinho mais traumática. Algumas pessoas acordam e vão ao banheiro, outras levantam para beber água, outras vão comer, coisa que não deveria, óbvio, né? Mas algumas pessoas passam de maneira tranquila. Dá uma roladinha ali na cama, de um lado para o outro, uma roncadinha básica e passa para o segundo tempo. Só que algumas pessoas, quando acordam, elas têm dificuldade de voltar a dormir. Principalmente pessoas que sofrem de ansiedade ou síndrome do pensamento acelerado, onde a nossa mente fica agitada, começamos a pensar sem parar, né? Tanto no dia que já passou, quanto no dia que virá. Quando estamos pensando no próximo dia, nós já estamos antecipando cenas, e isso é ansiedade, porque a ansiedade é justamente você passar mais tempo no futuro do que no presente. Você começa a se preocupar, ou seja, você gera preocupações com coisas que você nem sabe se vão acontecer. Segundo a ciência, de cada 10 preocupações que nós temos, apenas uma delas, apenas uma, vai se concretizar. E aí a gente fica pensando, qual das 10? Pois é, não sabemos. Então, não vale a pena ficar agitando a mente com coisas que ainda vão acontecer, ok? Esse é um aspecto. Mas aí algumas dicas importantes. Se eu quero vencer a insônia, que está correlacionado à dificuldade para dormir, eu tenho que observar alguns fatos. Primeiro, acorde cedo. Segundo, faça atividade física durante o dia. Tem que cansar o corpo, não tem jeito. Terceiro, jante cedo. Quarto, coma pouco no horário da janta. Quinto, não coma gordura no horário da janta. Sexto, não fique na frente de televisão até muito próximo ou dispositivos eletrônicos até o horário muito próximo do que você pretende dormir. Sétimo, tire a agitação da sua mente. Escreva num papel, passe para uma agenda as atividades do dia seguinte que você tem que fazer e estão agitando a sua mente. Oitavo, comece a uma rotina do sono, incluindo ou um banho morno ou um escalda-pés. Nono, tome um chá, um chazinho quentinho, não um chazinho que seja calmante, isso vai te ajudar bastante. Décimo, faça exercícios respiratórios na sua cama. Antes do décimo, então vamos trocar o décimo, vamos deixar o exercício respiratório para o 11º. Décimo, faça uma boa leitura. Faça uma boa leitura. Vamos trocar agora o 11º para o 12º. Vamos deixar lá o exercício respiratório por último. 11º, faça seu momento de comunhão com Deus. Isso ajuda a trazer um grau de relaxamento muito grande, pessoal. Facilita muito a gente conseguir descansar. 11º, faça exercícios respiratórios. Isso vai te ajudar a oxigenar o cérebro e vai facilitar o sono. Se for casado ou casada, pode incluir aí mais uma atividade, né? Uma atividade em dupla, né? Onde você pode trazer um grau de relaxamento, né? Ou você faz uma troca de massagem ou uma atividade sexual. Tanto um quanto o outro ajuda na liberação da ocitocina e isso traz um grau de relaxamento também, ok? Então, para vencer a insônia do começo ali da noite, aquela que gera dificuldade para dormir, essas são boas dicas. Agora, se você está com dificuldade para dormir porque você acordou no meio da madrugada e não tem conseguido dormir, tem outras dicas importantes. Muitas pessoas, por exemplo, estão agitadas com as atividades que vão realizar. Passa para o papel.
Escreve. Não fica guardando essa preocupação na mente. Coloca no papel. Tira da sua mente. Isso vai ajudar a desacelerar o seu cérebro. Isso é muito bom. Essa foi a primeira. Segunda dica importante, né? Tente fazer exercícios respiratórios, né? Eles facilitam muito a oxigenação do cérebro e trazem um grau de relaxamento, até um processo de letargia. Terceiro, se nem com exercício respiratório você dormir, saia da cama. O pior lugar para insônia é ficar na cama. Então, terceira dica, saia da cama. Quarta, vá para uma poltrona, vá para um sofá, para um lugar confortável. Acenda um abajur de luz amarela, nunca um abajur de luz branca. E aí então faça uma boa leitura. Essa boa leitura não pode ser uma leitura técnica, não pode ser estudo, não pode ser você pegar um livro que tem uma dificuldade grande para entendimento. Tem que ser um livro que seja prazeroso, e nesse momento você vai ter a possibilidade de trazer um momento de paz, um momento de reflexão, mas sem grandes dificuldades de compreensão daquilo que você está lendo. Isso é muito bom. Mas veja, saia da cama, vá fazer essa leitura em outro local, com um abajur de luz amarela. Quando você começar a ficar sonolento, você volta para a cama. E aí então é bem provável que você consiga pegar no sono. É isso aí. Espero, Ruby, que essa dica lhe ajude e essa dica também ajude outras pessoas. Veja, todas as pessoas que estão acima do peso, que têm pressão alta, que têm diabetes, que sofrem com câncer, que têm uma doença autoimune, que está mal emocionalmente, o sono faz parte do tratamento dessas pessoas. Em todas essas condições clínicas que eu falei, é impossível melhorar se você não melhorar a sua qualidade de sono. Então veja, o sono ele é básico para tratamento de doenças também. Claro que se você não tem, ele ajuda a evitar, mas se você tem, ele ajuda a tratar. Então, sono é muito importante. E antes da pandemia, os dados diziam que de cada 3 brasileiros, 2 dormiam mal. Agora, é bem provável que tenha piorado bastante. Bom, tem aqui uma pergunta da Marília Tomazini, que ela pergunta de um medicamento. Eu não conheço esse medicamento aqui, Marília. É Natifa. Eu vou dar uma olhada aqui para eu descobrir o que tem nesse medicamento para poder responder sua pergunta, tá? Ela pergunta, na verdade ela diz que está com receio de tomar um medicamento e que a ginecologista dela fez a recomendação para poder evitar aí os efeitos da menopausa. E ela pergunta o que eu acho, então eu vou tentar descobrir aqui o que é e para que serve, tá? Bom, Natifa Pro, indicado para aliviar os sintomas desagradáveis como ondas de calor, suor noturno, secura vaginal, que ocorre quando os níveis de estrogênio diminuem, o término de seu período menstrual, menopausa. Também para a prevenção da osteoporose e enfraquecimento dos ossos em mulheres na pós-menopausa que estiverem sob alto risco de futuras fraturas e que apresentam intolerância a outros medicamentos aprovados para a prevenção da osteoporose. Bom, Natifa ele é prescrito para mulheres que não tiveram seu útero removido e que estejam na menopausa há mais de um ano. Então, responda aí, Marília, você está na menopausa há mais de um ano já? E também diz aqui que a experiência do tratamento em mulheres com mais de 65 anos é limitada, ou seja, passou de 65 anos já não faria muito sentido para usar essa medicação. Natifa Pro é uma terapia de reposição hormonal combinada de uso contínuo. Contém os hormônios estradiol e acetato de noretisterona. Natifa Pro é adequado para as mulheres na pós-menopausa com pelo menos um ano desde o seu último período menstrual. Os comprimidos contêm 2 hormônios, 1 mg de estradiol, que é um tipo de estrogênio, idêntico aos ovários, e 0,5 de acetato de noretisterona,
que é progestagênio, que atua de um modo semelhante ao hormônio progesterona, produzido pelo próprio organismo. Bom, estava indo bem, o medicamento até que estava indo bem, não estava achando ele ruim não, só pecou num aspecto aqui, ó, comprimidos. Uma sugestão que eu dou, Marina, não é que você não faça o uso dessa terapia de reposição hormonal, mas que essa terapia de reposição hormonal não seja feita via oral. Por quê? Porque tudo aquilo que entra via oral, você precisa fazer metabolização. E a metabolização é hepática. Então você começa a sobrecarregar o trabalho do fígado. Então é algo que eu vejo que penaliza o uso da medicação aqui, é ser comprimido. No teu caso, você poderia conversar com a ginecologista e perguntar se você não pode usar esses hormônios bioidênticos com gel na pele. É mais interessante do que o uso de comprimidos. Então foi a única coisa que eu vi aqui que abonou, que na verdade desabonou, o medicamento, que é o fato dele ser via oral. Eli Andrade diz assim: meu esposo só dorme se tomar Celestamine. Não, mas o que pode fazer? Bom, pode fazer tudo aquilo que eu já tinha respondido na pergunta anterior. O Celestamine é um tipo de antihistamínico. Quando você, por exemplo, está acordado, você tem um hormônio que mantém você acordado, Esse hormônio é a histamina. Ela é uma proteína, mas tem função hormonal também, muito produzida no intestino e responsável pelos processos alérgicos. A histamina, quando está elevada, gera alergias intestinais, alergias cutâneas e principalmente alergias respiratórias. No caso do uso do Celestamine, ele é um antihistamínico. Então veja só, Eli Andrade, vamos tentar analisar um pouquinho o caso. Você disse que o seu esposo só dorme quando ele usa o Celestamine, que é um antihistamínico. No caso, o hormônio da vigília é a histamina, o hormônio do sono é a melatonina. Quando que nós diminuímos a produção de histamina? A partir do momento que o sol se esconde e a melatonina começa a subir, nós vamos inibindo a produção da histamina. Mas aí entra um fato importante para a gente analisar. Muitas pessoas, mesmo no período noturno, elas ainda continuam produzindo muita histamina, e o que não deveria, e isso acaba interferindo no padrão de sono. Porém, eu preciso lembrar vocês o seguinte: a histamina, ela é uma proteína, muito dela produzido no intestino. Tem outras regiões de produção, mas muito da histamina é produzida no intestino. E aí preciso lembrar um aspecto importante. Leite de vaca tem caseína. Caseína é uma proteína que gera o aumento da produção de histamina intestinal. E isso pode interferir na qualidade do sono. Então, coisas que devem ser evitadas, na verdade deveriam ser riscadas do cardápio, mas evitadas para quem faz o consumo no período noturno, é leite de vaca e queijo, independente da cor e do sobrenome. Porque eu digo assim, tem queijo Minas, então o nome é queijo, o sobrenome é Minas. Tem queijo prato, então queijo é o nome, sobrenome é o prato. E aí no caso nós temos vários tipos de queijo. Então não importa nem o nome nem o sobrenome aqui no caso. Queijo e também o leite aumenta a produção de histamina, Eli Andrade. E aí o que pode estar acontecendo? Se seu marido de repente consome um desses produtos, ou durante o dia, mas principalmente na parte noturna, pode ser que ele esteja estimulando a produção de histamina. A produção de histamina noturna não é normal. E isso vai inibir a produção da melatonina e vai dificultar ele a dormir. Por que a gente está levando o caso para esse aspecto? Porque ele só dorme fazendo uso de antihistamínico. Então eu entendo que a produção de histamina dele está muito elevada e talvez por alguns erros do estilo de vida, principalmente correlacionado ao padrão de alimentação e o consumo dos lácteos.
Para algumas pessoas, o consumo do glúten também pode aumentar a estamina. Não é tão comum quanto o lácteo. O lácteo é certeza que vai fazer isso. Então dá uma observada e, se possível, né, me responda aí para ver se eu consigo chegar ainda na tua resposta, né, se ele faz consumo de leite ou queijos no período noturno ou também diurno, mas principalmente noturno, beleza? Responde aí. E as mesmas dicas anteriores ficam valendo. A Elunay Martins diz assim: bom dia, quero parabenizar as pessoas que ganharam o sorteio e dizer: segurem essa oportunidade com unhas e dentes. Fiquei triste, mas sei que Deus sabe a hora certa para todas as coisas. Pois é, Lunay, a gente fica triste por quem não conseguiu. Mas foram 617 pessoas que se inscreveram, então é um número muito elevado. E não tem como nós atendermos a todas, mas eu fico feliz por quem foi escolhido. E espero realmente que essas palavras que você disse se reflitam na vida dessas pessoas, que elas agarrem essa oportunidade com unhas e dentes. Por exemplo, a Simone, né, e também a Emília, que sempre está aqui conosco pela manhã, elas agarraram com unhas e dentes e tiveram a transformação que elas queriam. Depois, eu olhando as fichas de Brasília, por exemplo, eu vi que o esposo da Simone também tinha se inscrito e foi pré-selecionado, só que na hora ali do sorteio não foi selecionado, mas aí a Simone parece que estava comemorando porque a irmã dela foi sorteada. Então veja que coisa interessante, né? O esposo não foi, mas a irmã foi. Então é assim, essa é a vida. Um dia você ganha, um dia você perde. Porém, eu sei que aqui no Today todos ganham. Vocês concordam? Se vocês concordam que no Today todos ganham, manda um monte de coraçãozinho aí só para eu ter certeza, porque eu não vou conseguir ver as respostas de vocês. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, ó. A Janice disse que agradece pelas orientações de ontem e disse que foi maravilhoso. Então, Janice, a gente também agradece pela participação, né? Foi muito bom conversar contigo. Deixa eu ver aqui mais, ó. Então, as pessoas concordam que o Today, ele realmente só traz benefício. Então, se a gente não foi sorteado lá no desafio, fique por aqui, porque aqui todos são beneficiados. Deixa eu ver aqui, ó. A Helena pergunta assim, ó: o que causa inchaço e um tipo de formigamento nas pernas e pés? Bom, formigamento é alguma coisa correlacionada ao sistema nervoso. Então tem que observar, e no caso, Helena, se não tem algum problema na coluna, talvez algum ponto de artrose, alguma hernia de disco, algum bico de papagaio que possa estar pressionando, né, o saco dural ali que recobre a nossa medula, e isso pode gerar formigamento, né, nas pernas. Agora, com relação a inchaço, o inchaço ele tem uma relação direta com alguns aspectos. O primeiro deles é saber se o seu segundo coração está funcionando bem. Como assim, Ricardo? Segundo coração, está doido? Não, é que a gente tem um coração que bate no peito e também temos, né, o coração lá das pernas. Coração nas pernas, isso, a nossa panturrilha. Ela é chamada de segundo coração. Então, muitas pessoas que não fazem, Helena, atividade física, elas têm uma dificuldade no retorno sanguíneo. Eu já expliquei isso uma outra vez, falando para vocês que nossas veias, elas têm um sistema de válvula. Esse sistema de válvula faz com que essa válvula se abra, o sangue sobe e depois a válvula fecha. Mas quando uma pessoa, por exemplo, não faz atividade física, não tem o tônus da musculatura em volta do vaso sanguíneo. Esse tônus da musculatura é importante para que a válvula realmente abra e feche hermeticamente. Tem esse processo de fechar hermeticamente. Se ela ficar um pouquinho aberta, o sangue sobe, mas ele volta. A gente chama isso de refluxo cardíaco. E aí, no caso, quando volta esse sangue, tem extravasamento de líquido, o que pode gerar edema. Então, um dos motivos para a formação de inchaço, edema, é perda de massa muscular ou o não ganho da massa muscular. Tem gente que não tem nem o que perder, né? Ela não ganhou, porque não fez atividade física ao longo da vida. Mas a perda de massa magra ou a falta de massa magra, porque você nem construiu o que deveria, é um dos motivos que gera inchaço. Um segundo motivo que gera inchaço muito comum, é quando você está com pressão alta. Hipertensão, ela aumenta a pressão que o sangue exerce nos vasos sanguíneos e isso favorece
o extravasamento de líquido do sangue para os espaços intersticiais e gera edema. Também controlar a pressão quem tem hipertensão. Um outro motivo que também pode gerar, né, o edema é um consumo exagerado de sódio. O sódio, ele é uma molécula que retém água na corrente sanguínea, ou seja, aumenta o volume de sangue. Se eu estou consumindo muito sódio, eu posso estar aumentando o volume de sangue. Aumentando esse volume de sangue, mais uma vez, posso favorecer o extravasamento de líquido. Um outro motivo para a formação do inchaço é você estar com um quadro de albuminemia. O que é isso? A albuminemia é quando você está com pouca quantidade de albumina, que é uma proteína que mantém o volume de água na corrente sanguínea. Pessoas, por exemplo, que estão desnutridas e um tipo de desnutrição chamada de desnutrição energético-proteica, elas podem ter edema, formação então desses inchaços no organismo porque não consegue segurar a água na corrente sanguínea. Também, outra causa de inchaço é quando você tem problema em alguns hormônios que são da família dos mineralocorticoides, por exemplo, o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. A falta desse hormônio, ou um processo de desregulação desse hormônio, faz com que você tenha dificuldade de manter os minerais no sangue. Ao não manter os minerais, um deles é o sódio, que você começa a perder demais, e essa perda de eletrólitos acaba carregando água, não só para os rins, como também gerando inchaço pela falta do sódio na corrente sanguínea também. Então, é complicado, tanto o excesso quanto a falta. Outro problema que pode gerar inchaço é quando você está com insuficiência renal, quando os seus rins já não estão trabalhando bem, não estão dando conta de fazer a filtração glomerular da maneira correta, isso também pode gerar inchaço. Então, acho que eu apresentei várias aqui. Aí a questão, Helena, é tentar descobrir em qual dessas que você encaixa. O sedentarismo também, né? Porque tem perda de massa magra e assim por diante. Então são vários os motivos. O aumento do nível de estresse, que aí o cortisol aumenta e gera um aumento da pressão também. Então são várias causas. Te apresentei aqui todas que eu me lembrei nesse momento, né? Você perguntou agora, comecei a pensar e aí fui falando todas que me vieram à mente agora. Deixa eu ver aqui o que mais. A Lee Hare diz assim, ó, meus dias agora começa depois das 8. Começa não. Assim que você abre o olho, Lee, começa. Só que agora ele começa com informação. Eu, por exemplo, quando era mais novo, eu gostava de assistir, né, o Bom Dia Brasil. Então, meu dia começava com informação, mas informação jornalística. Agora, eu estou promovendo informação, só que informações de saúde. E assistir jornal também não está das melhores opções, né? Tudo notícia ruim, complicado. O jornal ou fala mal do governo, ou fala de corrupção, ou fala de coronavírus agora. Parece que não tem outras pautas, né? Infelizmente. Vamos ver aqui o que mais que nós temos. Mande suas perguntas, pessoal. A Ivete perguntou como faz para participar. Ivete, hoje eu não chamei ninguém, porque como eu tive 2 noites de Saúde em Pauta, onde eu não respondi perguntas, e um dos propósitos do Saúde em Pauta é responder perguntas ao vivo, às 8 horas da noite, ou na segunda ou na quinta, eu resolvi fazer hoje o Today de perguntas e respostas. Só que para participar, é só chegar cedo e escrever assim, eu quero participar. Pronto. Os primeiros que escreverem com certeza têm grande chance. E aí eu vou chamar o primeiro, vou chamar o segundo, conforme o primeiro não consiga participar, até que a gente consiga alguém para participar. É assim que funciona. Então, é aleatório, não combinamos nada antecipadamente, previamente, não. Eu quero dar oportunidade. A única coisa que tem que acontecer para você conseguir participar é acordar cedo e escrever eu quero. Só isso. Ó, igual aqui, ó. A Mortoni Freire escreveu eu, ela quer, né? Então aí tem que observar. Lúcia, se você escreveu já para minha esposa, ela deve responder nesse final de semana, porque a semana nossa foi uma loucura. Nós estamos gravando as receitas, né,
Gastronomia Vital 2, né? Onde nós fizemos ao vivo o Gastronomia Vital 2 e agora nós estamos gravando as receitas em separados individualmente, para que os alunos tenham essa facilidade de acessar as receitas individuais. Então, não ter mais só aquela forma de 2 horas de aula, onde você tem ali 5 receitas de repente realizadas em 2 horas, para que você possa ter uma facilidade de acesso. Nós passamos a semana inteira gravando. Ainda faltam gravar 8 receitas e isso vai ficar para a semana que vem, na quarta-feira, porque segunda nós vamos estar com o pessoal reunido aqui em casa, na terça vamos fazer as compras para gravar na quarta-feira essas 8 receitas. Deixei reservado aqui o tempo até quinta. Se acabar antes, vou achar ótimo. Vou achar ótimo. Um outro aspecto aqui também, né, para poder destacar, já que a gente não conseguiu responder, né, é porque ao estarmos envolvidos com essas gravações, celular é uma coisa que a gente quase não consegue olhar. E eu tenho as minhas consultas pela manhã, gravação na parte da tarde, a NET de manhã já começa as preparações, né, e para gravação na parte da tarde. Então, foi complicado. Além do que minha esposa teve que acompanhar a minha cunhada essa semana para ir ao médico. A Emília diz assim: minha amiga Quinha foi sorteada. Oh, que legal, Emília. E a Fernanda, filha da minha amiga Márcia Lolli, isso mesmo, eu vi que era filha da Márcia Lolli, né? Ficou de suplente, ficou ali na rapinha do tacho, né? Quase entrou. Muito bom, né, Emília? E você, Emília, também está convidada a participar. Se não tiver nenhum outro compromisso prévio, né, pode participar conosco. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Ó, tem um monte de gente que pediu para participar, mas hoje não vai dar, pessoal, porque eu quis fazer dessa forma. A Lúcia disse que tem síndrome do intestino irritável, mas a gente vai conversar, né, Lúcia? Vamos fazer a sua consulta e aí nós vamos conversar direitinho. Ó, tem um monte de gente hoje, um monte de gente pedindo para participar aqui, né? Que coisa, tem dia que ninguém quer e hoje todo mundo quer. Ah, olha só aqui, ó. A, a Renata Freire diz assim, ó: eu fui sorteada lá dos Estados Unidos. Que legal, Renata. Muito bom, muito bom. Vai ser muito bom receber você. Aí só vou ter que ver, Renata, segunda-feira, porque eu me esqueci, literalmente eu me esqueci, que a gente ia sortear pessoas de fora do país e o feriado é aqui no Brasil, né? É aqui no Brasil. Acho que não tem aí Dia dos Mortos aí nos Estados Unidos que seja na mesma data, né? Não deu para assistir ontem. Onde ver quem foi contemplado? No YouTube tem o vídeo completo, né, do sorteio de ontem à noite. Mas nós vamos também entrar em contato com as pessoas. Tá? Vamos criar um grupo no WhatsApp e adicionar todas essas pessoas no grupo. Tá? A Natureza diz que também gostaria de participar do Today. Então, a partir de segunda-feira, vocês fiquem espertos, que a concorrência vai estar grande, hein? Deixa eu ver aqui. Helena, com relação ao coronavírus, temos que fazer isso mesmo: orar, cuidar e fortalecer nossa imunidade. Eu acrescentaria só mais um aqui: criar juízo, que a população não tem muito isso não, viu? Não tem muito, né? Jay, quando está acima de 1000 vitamina B12, segundo um grupo de pesquisadores, né, dos Estados Unidos que trabalham com Alzheimer, ele diz que você está com chance muito baixa de ter Alzheimer. Porém, acima de 1000 a gente sabe que já gera alguns riscos aí, principalmente sobrecarga hepática. Então não é legal não. Eu ficaria aí no 900, que eu acho que seria um valor muito bacana. Tem um monte de gente querendo participar aqui, André, só que hoje o negócio vai ser diferente. Oli Regis, hoje é meu aniversário. Hoje, quem sabe, eu ganho esse presente. Poxa, triste em lhe frustrar por não estar convidando ninguém hoje. Você foi a primeira a pedir. Se eu fosse chamar alguém, teria sido você hoje. Teria sido você. Mas, como eu já tinha decidido fazer dessa forma, perguntas e respostas, sinto muito em não atender. Mas posso lhe desejar um parabéns. O pessoal deseja parabéns aí para Liher, né? Hoje ela está contemplando mais uma primavera, literalmente, porque ela nasceu na primavera,
Então que Deus lhe abençoe, lhe here, e muito em breve tenho certeza que a gente vai conseguir conversar aqui no Today, tá bom? A Ivete pede para falar um pouquinho a respeito de ferritina alta. A ferritina alta, a partir de um determinado nível de ferritina, é necessário fazermos sangria. Por quê? A ferritina elevada, ela gera um problema hepático que a gente chama de hemocromatose. Não, pensei que tivesse visto um vulto ali, alguém andando ali fora, mas não é não. É só o coqueiro que balançou com o vento. Então assim, quando nossa ferritina está muito alta, ela favorece o risco de gerar hemocromatose. Hemocromatose é um problema que vai gerar, né, uma perda da sua função hepática. Então esse é o principal problema da ferritina alta. E no caso da ferritina alta, a partir de um determinado valor, a partir de 500, 600, você já precisa fazer uma sangria. Precisa fazer uma sangria, às vezes mais de uma vez. O que é uma sangria? Você vai colocar ali um catéter na sua veia e vai deixar o sangue cair. Vai ser jogado fora esse sangue. Né? Esse sangue não serve para doação, porque um sangue que tem muito ferro vai ferrar com a vida da outra pessoa também. Então não dá para ser doado, é descartado, para que você não gere hemocromatose, que é um problema complicado, aonde você vai comprometer a função do fígado, função hepática. Então é isso aí. Tem que cuidar. Se tiver elevado, ou sangria, ou diminuir o consumo de ferro, principalmente o ferro da carne vermelha, porque esse tem uma alta taxa de absorção e é o que mais gera o aumento da ferritina. Ilunai. Na segunda-feira vou estar em casa, gostaria de participar se possível. Vamos ver como vai ser, né? Vai depender de quem acorda cedo e escrever primeiro, eu quero. E a internet dessa pessoa funcionar. Fibromialgia tem alguma relação com a alimentação? Tem. Eu acredito que não tanto pro desencadear da doença, mas sim para a evolução da doença e pelos quadros clínicos da doença. Então, veja só aqui, Cleo Lira. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas emocionais abre uma porta gigantesca para o aparecimento de uma doença autoimune. Então, porta gigantesca, problema emocional. Porém, a gente sabe que a insônia também tem uma relação, o próprio sedentarismo tem uma relação e a alimentação também. Mas a alimentação no seguinte sentido: o uso, por exemplo, dos estimulantes. Estimulante aumenta cortisol, vai piorar tanto a chance de desenvolver a fibromialgia como a piora do caso. Estimulante, zero, deve ser riscado o estimulante. Temos que entender que o estimulante está presente em vários alimentos. Os principais estimulantes são de uma família chamada metilxantina, onde nós temos a cafeína, teína, teobromina. Cafeína presente no café, cafeína presente no chocolate, cafeína presente nos energéticos e cafeína presente nos refrigerantes à base de cola. Teína presente no chá mate, presente no chá japonês, que é o chá verde, chá preto, chá branco, chá vermelho e chá amarelo, todos eles de origem de uma planta chamada Camellia sinensis, mas também a teína presente no guaraná. E a teobromina presente exclusivamente no chocolate. Então veja que o chocolate, além da cafeína, também tem teobromina. Então esses são os alimentos mais concentrados em estimulantes, que vão aumentar o nível de cortisol e abrir portas para o aparecimento da doença, como também para a evolução da doença. Então é importante riscar, não é diminuir, os estimulantes. Outro alimento que também é muito importante ser levado em consideração é a questão do glúten. Para algumas pessoas que já desenvolveram a doença, o consumo do glúten, para essas pessoas que já estão com fibromialgia, podem aumentar os processos inflamatórios e as dores correlacionadas à doença. Aí é importante fazer o teste, Cleo. Vai ter que fazer teste. Você vai tirar por 3 meses e observar qual é a tua evolução. Se você teve uma diminuição das dores, né, com a retirada do glúten ou não. Se não percebeu diferença nenhuma, não há nenhuma necessidade da exclusão do glúten, ok? Mas o glúten é algo importante a se observar. Outra coisa que também é muito ruim
é quando o nosso organismo fica ácido, ou seja, quando temos uma redução do pH. Essa redução do pH é gerada principalmente pelo excesso do consumo de proteínas, principalmente proteína de origem animal, que é mais concentrada, ou então pelo consumo de açúcar e farináceos refinados. No caso aí, macarrão branco, pão branco, arroz branco, esses alimentos aí não são interessantes porque acidificam o organismo e tendem a piorar o processo da doença. Então veja, são várias condições, são vários alimentos que a gente precisa observar. Se possível, estimulante risca, refinado risca e proteína de origem animal controla caso não queira se tornar um vegetariano. Mas se melhorar esse aspecto também e se tornar vegetariano, que eu vejo ser o melhor padrão de alimentação, tende a melhorar bastante. Mas ó, foca no emocional. Isso é importante. Foca no emocional. Isso vai ajudar bastante. Emília, tem uma frase aqui bem interessante, né, Emília? Sua frase aqui, ó. Todos passaremos pela Covid. Só peço a Deus que nos livre da morte. Ô, Emília, você está aprendendo bem comigo nessas frasezinhas, né? Igual a minha frase do sono. Quem dorme tarde e pouco antecipa o sono da morte. Né? Então, ajudem essas frases a ficar famosas, pessoal. Essas frases precisam se propagar, né? Eu vou passar um dia, mas as minhas frases podem ficar, né? Igual você olha, por exemplo, para René Descartes. Penso, logo existo. Ó, o cara ficou famoso por causa da frase, mesmo depois da morte. E eu quero ficar famoso depois da morte. Antes da morte não interessa. Ah, agora eu vi um vulto e realmente tinha alguém passando aqui. Eu acho que aquela hora também era, só que eu não vi. Então agora minha mãe estava voltando do quintal, né? Então agora aquela hora ela deveria estar indo para o quintal quando eu virei a cabeça. Então era minha mãe passando por ali, taguando as plantinhas dela ali. Então é isso, era um vulto mesmo. Então me ajude as frases a ficar famosas, viu? A da Emília também é boa, viu, Emília? Todos passaremos pela Covid. Só peço a Deus que nos livre da morte. Nossa, Emília, você está aprendendo direitinho aqui. Como criar umas frases para dar uma chacoalhada nas pessoas. Lucinha diz assim, o doutor fala sobre aquela manipulação para aumento da testosterona que o doutor passou. São as duas, como tomar? Sim, são as duas. Porque a primeira tem vários compostos. A segunda tem um composto específico que não dá para colocar junto com o primeiro, porque só ele já rende uma ou duas cápsulas para você atender a dose que a gente está recomendando. Então são duas formulações sim. A primeira, onde eu consigo colocar vários compostos, e um deles que fica separado, que é o Tribulus terrestris. Esse não dá para colocar junto porque a dose dele é de 500 miligramas, então não dá para colocar porque só ele rende uma ou duas cápsulas. Então é isso mesmo. São as duas formulações com a finalidade de oferecer para o organismo um estímulo para aumentar a produção de testosterona. É isso aí. Vitamina B12 em 270. Como aumentar mais rápido? Não vejo a necessidade de aumentar mais rápido. Vejo a necessidade de aumentar somente, Helena. Mas mais rápido não precisa, porque está dentro do nível de normalidade. Então não é necessário a gente ficar num desespero. Não vejo a necessidade do uso de injeção nesse momento. Você pode utilizar 5.000 microgramas de vitamina B12 ou sublingual ou via oral. Lembrando que o sublingual sempre é melhor. Diariamente por 3 meses. E aí você repete o exame. 5.000 microgramas de vitamina B12 ou sublingual ou via oral, que é comprimido que você vai deglutir, para fazer essa correção. Sem pressa. Dá para fazer dessa forma, tranquilo. Doutor, tem algum alimento que ajuda a aliviar os sintomas da TPM? Bom, o alimento mais utilizado nesse período é a soja por causa do fitoestrógeno. Só que nem todas as mulheres devem fazer o consumo da soja com a finalidade de oferecer fitoestrógeno. Você até tem o fitoestrógeno também isolado. A questão que a gente tem que observar é o seguinte: na sua família você tem caso em primeiro grau de câncer de mama? Se você tem, por exemplo, irmãs, tias ou mãe com câncer de mama, você não pode fazer o uso da soja com essa finalidade. Então tem que observar somente esse detalhe, ok? Mas basicamente a soja. Depois você tem aí a folha de amora, que tem sido muito utilizada, a própria maca peruana e tal, mas alimento mesmo seria mais a soja. A Lucinha diz que insônia é o mal dela.
Mas vai resolver, vai resolver. O Zanetti leu a frase da Emília aqui, ó, já disse. Emília, Deus livre todos nós e nossa família. Amém. Elaine Sudário, quais são os critérios para chamar os suplentes da transformação vital? Sou suplente. Ah, legal. Eliane, uma pena que você não foi chamada. Eu falei Elaine, né? É Eliane. Uma pena que você não ficou, né, como sendo a principal. A condição é a seguinte. Hoje nós vamos entrar em contato com essas pessoas. Se essas pessoas não nos derem o feedback, né, de que receberam nossa mensagem, de que realmente querem participar, isso até o sábado à noite. No domingo, nós vamos entrar em contato em algum momento do domingo com os suplentes, falando que eles foram selecionados para segunda-feira participar conosco. Então aguarde o domingo, ou talvez até durante a segunda mesmo. Se a pessoa, né, não compareceu, na segunda a gente vai dar um jeito aí de mandar mensagem já falando, ó, o indivíduo sumiu, tá afim? E aí a gente chama então o suplente, tá bom? Vai ser assim. Doutor, minha insulina estava 30. Uau! Francisca do céu! 30? Acima de 5 já mostra um grau de resistência insulínica. Acima de 25 já não é mais considerado nem normal o nível de insulina. Rapaz, o negócio estava feio, estava feio. Baixei para 7,5 e a glicose de 110 baixou para 74. A insulina glicada estava em 5,6. Como faz para baixar? 3 meses de mudança começa a refletir nesse processo de redução da hemoglobina glicada. Corro o risco de ficar diabética? Meu pai toma insulina 3 vezes. Bom, com esse nível de insulina que você está, agora 7,5, a chance reduziu brutalmente. Mas ainda vamos tentar reduzir isso para menos de 5, ok? Se a gente conseguir reduzir para menos de 5, vai ser ótimo. Aí a chance de se tornar diabética fica muito baixinha, muito baixinha. Se a hemoglobina glicada baixar também, aí praticamente zero. Zero. Zero não sei, porque eu tenho que avaliar outros aspectos, mas muito baixo, muito baixo. Né? Muito baixo. Eu acho que a Receitas aqui, Ivone Saudável, falou, volta? Eu acho que era da hora que eu estava falando do corona, né? Pois é, está aumentando de novo o número de casos. Média móvel aqui no Brasil está aumentando. O povo não tem juízo? O povo não tem juízo? Vou fazer o quê? Complicado, né? Emília, vamos ver aqui. Fale sobre os prejuízos de se começar uma reposição hormonal depois de quase 20 anos de menopausa. Emília, é um pouco complicado, porque o ideal seria que essa reposição fosse feita antes. Porém, você pode começar com doses bem baixas e observar como o teu organismo vai reagindo a isso também. Você não pode começar com uma dose elevada, isso é um fato. Mas eu, não tendo nessa condição aí de câncer de mama na família, eu faria uma reposição hormonal. Muda, Emília, a vida da mulher. A falta da testosterona, a falta do estradiol ou dos estrogênios e a falta de progesterona são coisas que prejudicam muito. Eu vou destacar, por exemplo, alguns prejuízos. Né? Por exemplo, a falta da progesterona, né? Para nós não, para vocês mulheres, né? Para vocês mulheres é muito complicado também, porque a progesterona tanto alta quanto baixa, ela pode dificultar o trânsito intestinal. Então esse é um aspecto. O trânsito intestinal mais lento absorve mais calorias, favorece ganho de peso. Estrogênio mais baixo favorece ganho de peso, além de favorecer a perda de massa óssea, que é um problema. Mexe também na parte emocional. Testosterona, então, diminui muito a questão de lubrificação vaginal, diminui muito o libido sexual, diminui muito a massa magra e diminui massa óssea, além também de gerar problemas hormonais, problemas emocionais. Então, é muito complicado, muito complicado.
A Lihe disse, eu durmo bem até as 2, depois acordo e não durmo mais. Então tem que seguir aquelas regrinhas ali. Provavelmente vai te ajudar bastante. A Janice disse que os hormônios, né, dela deram todos normais e precisa fazer reposição. Não, dando tudo normal, não. Né? 20 não, 10 anos. Então, Emília, eu arriscaria com doses bem baixas inicialmente e vamos observar o que acontece. Mas eu arriscaria sim. A Eliane pergunta assim, qual a dosagem para aumentar a B12 de 450? Se ela está em 450 e você quer aumentar um pouco mais, use então 5.000 microgramas de vitamina B12, ou sublingual ou via oral, né, por um período de 3 meses e depois você analisa para onde que foi. A Francisca diz assim, estou na menopausa, meu sono péssimo, 60% das mulheres que não sofriam insônia ao chegar na menopausa começam a sofrer de insônia. Então isso é um problema, né? Ela diz que o sono é péssimo e os calorões, né? Não faço reposição. Eliente, como faço para entrar no seu grupo? Para entrar no grupo é só clicar no link que tem aí na descrição do meu Insta. Tem ali um link, né, dentro da biografia. E clicou no link, ele vai te dar várias opções. Uma delas é para entrar no grupo. Aí é só entrar lá no grupo. Só isso. Fácil. Vamos ver o que mais que tem por aqui. A Simone está parabenizando todos que foram sorteados, né? Está feliz pela irmã. Que legal, né, Simone? Muito bom. A Rosana Gela deseja um bom dia com muitas bênçãos e milagres em nossa vida. Amém. Que o principal milagre a acontecer na nossa vida seja o dom da vida, né? Nos mantermos vivos nesse período, assim como a Emília falou. Peguei os exames da minha filha e o colesterol deu 130. Ela tem 15 anos. O que devemos fazer? Nada. Tá normal. 130 tá bom. Tá tranquilo, Mônica. Não se preocupa, não. Agora, uma recomendação, né? Cuidado sempre com gorduras saturadas, frituras, muitos produtos de origem animal. Só controlando isso daí, para que não tenha aumento. Mas hoje, sem problema nenhum. Fica na paz. Fiquei triste porque não consegui e feliz pelos sorteados. A Eliassi disse, pois é, eu também fiquei triste porque não fui selecionado. Mas, não vou contar agora não, deixa pra lá. Depois a gente conversa sobre isso, mais à frente. Vai demorar ainda, mas aí eu converso. A Simone diz assim, minha irmã é minha versão totalmente ao contrário de mim. É rebelde. Deixa comigo. Eu tenho umas ferramentas boas para botar o povo na linha, não é, Simone? E se você acha isso aí, né, manda coraçãozinho aí para eu saber. Mas eu tenho umas ferramentinhas boas aqui para botar o povo na linha. Chá de capim santo com cidreira e mel, maravilhoso. Também concordo. Fantástico, fantástico. Sabe uma coisa que eu tomei que eu achei muito gostoso? Não foi o chá de capim santo, foi o suco de capim santo. Então foi o capim batido com água, suco de capim santo com limão. Nossa, achei um negócio tão refrescante, tão gostoso. Muito bom, muito bom. A Simone diz assim, se ela não aprender com o Dr. Ricardo Vargas, não aprende com mais ninguém. Vai dar certo, em nome de Jesus, amém. Vai sim, Simone. Pois é. Estou vendo aqui a rima também. O dia falou, rimou, Simone. Ó. Se ela não aprender com o Dr. Ricardo Vargas, não aprende com mais ninguém. Vai dar certo, em nome de Jesus, amém. Ninguém, amém. Vamos lá. O sulfato ferroso é melhor em comprimido? Tudo vai depender, Nanda. Se, por exemplo, está com um nível muito baixo de ferro sérico e ferritina, às vezes precisa ser uma infusão direto na veia. Mas é uma ótima opção, sim. Ó, a Receitas Ivone Saudável diz assim, ó, ouvir a Bíblia ou alguma devoção,
com fone de ouvido é bom para voltar a dormir? Sim. Ó, eu às vezes acordo e quando eu estou com um pouquinho de dificuldade, uma coisa que eu gosto, eu coloco o Cid Moreira narrando alguns salmos, né? Mas vale muito a pena, vale muito a pena. Eu acho muito legal, né, ouvir esse tipo de coisa. Eu até penso em alguns momentos também. Eu tenho um livro, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um livro. Eu acho que no link aí do Insta tem acesso para poder comprar esse livro, tá, pessoal? Ele chama Saúde e Fé, uma relação de vida, onde eu falo sobre saúde e espiritualidade e como que essas duas coisas caminham juntas, né? Eu ainda tenho a intenção de transformar esse livro num audiolivro, né? Gravar. E aí eu gravaria esse livro e aí quem sabe, quando vocês tiverem insônia, aí vocês colocam para ouvir a minha voz, né? Deve fazer dormir a minha voz, porque minha esposa diz assim, lê para mim para eu dormir, né? E ontem eu estava lendo à noite, eu estou lendo agora um livro chamado TED Talks, né? A arte de falar em público, e para eu aprender a falar em público, né? Para melhorar, né, essas questões das palestras aí, a gente sempre tem que buscar se atualizar, né? Sempre conhecimento. E aí estou lendo. E aí ontem eu estava lendo ali o primeiro capítulo, na verdade ainda o prólogo lá do livro TED Talks, né? Estou terminando a leitura. E aí eu vou fazendo a leitura agora no iPad e já deixo ali um aplicativo do lado aberto e já vou fazendo as minhas anotações. Isso é bem legal, porque aí eu vejo que eu consigo aprender bastante. Olha como é que eu tenho feito, ó. Eu já vou lendo e já vou fazendo as minhas anotações ali, ó. O livrinho aqui aberto e as anotações que eu vou fazendo do lado, né, do livro ali, para eu já aprender mais. Então eu pretendo ainda gravar meu livro em audiobook. Quem sabe aí vai ajudar vocês dormirem melhor. Ó, esse livro aqui, ó, o TED Talks, por exemplo, falando sobre essa arte de falar em público, tem uma parte aqui, ó, que eu achei tão legal, né? A maneira como foi escrita, eu achei muito bacana. Deixa eu ver se eu acho essa parte aqui. Se eu achar, eu vou ler para vocês esse pedacinho. Nosso horário já deu, mas aí eu encerraria só com essa parte. Olha só. Falando sobre como eram os nossos antepassados que se reuniam em volta de uma fogueira e aí alguém começava a contar uma história e todos os outros ficavam ali compenetrados. Então vou fazer um pedacinho dessa leitura e aí vocês vão ter uma noção de como vai ser o audiolivro depois quando eu gravar. Vai ser mais ou menos assim o audiolivro meu, né? Mas não com essa história, óbvio que isso aqui não é do meu livro, mas eu achei muito bem escrita essa parte aqui do livro, ó. Diz assim, ó. Imaginemos uma cena típica. Caiu a noite. A fogueira do acampamento crepita. As achas de lenha estalam sob o céu estrelado. Um ancião se levanta e todos os olhos se voltam para ele, fitando o seu rosto sábio e sulcado. Iluminado pela labareda trêmula, o homem começa a contar uma história e, enquanto ele fala, cada ouvinte imagina os fatos narrados. A imaginação gera as mesmas emoções sentidas pelos personagens da história. Esse é um processo de enorme eficácia. Trata-se do alinhamento literal de muitas mentes, formando uma consciência comum. Durante certo tempo, os ouvintes agem como se fossem uma única forma de vida. Podem levantar juntos, dançar juntos, cantar juntos. A partir dessa experiência comum, estão perto de desejar agir juntos, perto de resolver se reunir para viajar, batalhar, construir, comemorar. Vai ser mais ou menos assim. Quando eu fizer o meu audiobook, a leitura vai ser mais ou menos assim. Espero que vocês tenham gostado aí e que realmente eu possa ajudá-los ainda a dormir
ouvindo o conteúdo de informação. Bom, pessoal, hora de encerrar, hora de acabar, né? Mas eu ainda quero fazer a gravação de áudio do meu livro e espero que eu possa ajudar vocês ainda para ouvir no carro ou para ouvir, né? Durante a noite, quando vocês estiverem com dificuldade para dormir, tá bom? Quero desejar para vocês um ótimo final de semana. Olha só, o pessoal diz assim: nos reunimos para ter saúde, Andréia. Muito legal. A Lucinha diz que já deu sono. Muito bom. Então, pessoal, desejo um ótimo final de semana para vocês. Agradeço muito a companhia de todos vocês até agora. E uma coisa que eu quero fazer no futuro, quando eu tiver tempo, eu quero fazer eu quero tirar minha carteira de ator, porque tem que fazer primeiro, tem que tirar a carteira de ator para depois você fazer um curso de dublagem. Eu tenho essa vontade, né? Tenho essa vontade de fazer um curso de dublagem, mas porque eu tenho vários sonhos na minha vida. Um deles, sabe qual que é? Escrever para criança, escrever para criança. E aí, quem sabe ter aí alguém que faça, né, toda essa parte de ilustração para fazer um desenho para criança. Mas eu queria fazer a parte da narração, da dublagem, né, desse desenho. Queria gravar a voz. E eu gosto muito de falar para criança. E pretendo, quem sabe, um dia ainda, né, vamos ver. Quando eu for velhinho, né, as crianças gostam de ouvir os velhinhos, né, falando, e aí eu vou gravar alguma coisa para criança no futuro, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês, um dia abençoado, um final de semana fantástico com esse feriado prolongado, mas com muito juízo. Juízo. Essa palavra é importante. Mais uma vez, provavelmente nós vamos ver as praias lotadas, né? Vamos ver os bailes funks lotados, né? E isso tudo vai ajudar a propagar essa maldição chamada coronavírus. Então, que nós tenhamos muito juízo, tenha prudência. Se for, por exemplo, fazer um passeio com a família, vá mascarado, né? Vá com seu álcool em gel nas mãos, né? E aí então você vai estar bem protegido contra essa doença. Mas aproveite o final de semana para ter um momento com a sua família, um momento com os filhos, né? Isso vai ser muito bom, tá bom? Tchau, um abraço, Deus abençoe todos vocês, né? Vai ser um final de semana fantástico, se Deus assim permitir. Tchau, tchau, abraço.